sei que às vezes a família é grande. É muito filho. Amém. Vai se sentando. O controle da Luca tá ali em cima do púlpito ali, ó. Ah, tá aqui, tá aqui. É esse? Não? Não. Amém? Acho que dá pra ver. Se sentar no chão, dá pra ver? Não. Você colocou. Só um, não, ele perdeu. Né, criança? Hoje, como é oficina da família, eu e a Sara vamos falar de uma coisa muito importante. Cadê as caixinhas? Do que? Do cartas? A minha faz. A Sara vai contar uma história, tá? Então, crianças, prestem bastante atenção. Ó, é a primeira vez que ela vai contar, então vamos ajudar ela, né? Bom dia. Bom dia, Sara. Ah, bom dia. Bom dia. Bom dia também. Bom dia. Jesus estava observando as pessoas que davam oferta. Tinha umas pessoas que davam muito dinheiro, e terra caía e fazia barulho. E as pessoas ficaram, nossa, essa pessoa tem muito dinheiro. Aí veio uma viúva. Essa viúva só tinha um dinheiro. Aí ela colocou e foi bem rápido, porque ela estava com vergonha que as pessoas pensavam que ela tem só uma moedinha. Então, Jesus estava olhando para ela e falou, essa viúva deu a maior oferta que todas as pessoas, porque todo mundo deu tudo que sobrava. E ela deu tudo que ela tinha. E deu sagrado. Porque essa Não é quantidade, né? não tem a quantidade. É pra gente dar de amor. Isso mesmo. Ela contou. Ela contou a história da viuvinha, que tá lá em Marcos. Cadê? Tem Marcos e em Lucas, tá? A viuvinha que entregou a sua ofertinha. E no final Jesus falou o quê? Que essa viúva tinha dado a maior oferta. Mas como pode, crianças? As pessoas colocavam tanto dinheiro e ela colocou apenas uma moedinha. Jesus falou o quê? Que o importante era o quê? Dar de coração. Porque ela deu tudo que ela tinha. Ela só tinha aquela moedinha. As pessoas davam bastante porque elas tinham muito. E elas deixavam cair para todo mundo olhar e falar, ah, quanto dinheiro você tem. Então, o importante não é a quantidade que você vai dar, mas é o seu coração. Tá? Vamos testar? Será que o nosso coração é igual ao da viuvinha? Será? Vamos lá? Nós vamos fazer uma brincadeira, tá? Eu tenho aqui, ó, 2 plaquinhas. Segura, Sara. Tá escrito sim e não, tá bom? Vamos deixar uma plaquinha com esse lado. Pode dar para a Esther ou para alguém. E uma plaquinha deste lado. Pode segurar. Era ela. Muito bem. Eu vou precisar da ajuda do papai e da mamãe, tá? Eu vou fazer uma pergunta. E aí tem que responder bem forte, sim ou não. Vamos treinar? 1, 2, 3 e... Sim ou não? Sim! Sim ou não? Não! Tá bom? Tem que ser forte, tá bom? Então vamos lá. Primeira pergunta. Aqui, ó, o dinheirinho, ó. Segura, sabe? Você segura o dinheirinho, calma. Minha oferta deve ser voluntária? O que vocês acham? Sim ou não? Sim.
Sim. Mais forte, tá muito fraco. Minha oferta é voluntária, sim ou não? Sim. Muito bem. Em Lucas 6,38 fala, entreguem a vida, vocês a receberão de volta. E não é só isso. O retorno será cheio de recompensa e de bênçãos. Dar é o caminho e não ganhar. Generosidade produz generosidade. Então, nós vamos dar com o quê? Com coração generoso. Vamos lá? Mais uma, rapidinho. A oferta é um ato de adoração? Sim ou não? Sim, muito bem. Em Provérbios 3,9 fala, honre o Eterno com tudo que você possui e dê a ele o primeiro e o melhor. O seu celeiro se encherá e até não dar mais. E os seus barris de vinho transbordarão. A oferta é um ato de adoração. Será que a gente só pode dar oferta em dinheiro? Não, aqui está falando não, né? Ele está falando de celeiros, ele está falando de tudo. Então, tudo que a gente tem, a gente pode ofertar ao Senhor. Vamos lá? Mais uma. Devo ofertar com alegria? O que vocês acham? Sim. Ai, que lindo, muito bem. Em Atos 20:35 fala, em tudo que tenho mostrado a vocês, que é trabalhando, assim que podemos ajudar aos necessitados. Lembrando das palavras do Senhor Jesus, é mais feliz o que dá do que quem recebe. Então, é muito bom a gente dar o quê? Com alegria. Vamos lá? Mais uma. Eu devo ofertar com raiva. Muito obrigada com meu amiguinho. Será que eu tenho que dar a oferta? Mas a oferta não é para Jesus, não é para o amiguinho? Será que eu tenho que dar essa oferta com raiva? Sim ou não? Muito bem. Vocês estão sabendo tudo. Ó, o coração de vocês está igual ao da viuvinha. Cada um contribua segundo o propôs no seu coração. Não com tristeza e nem por necessidade. Porque Deus ama o que dá com alegria. Muito bem. Eu devo ofertar com amor? Ah, isso é fácil. Sim. Forte, levanta a plaquinha. Sim. Muito bem. 1 Coríntios 13:3. Ainda que eu distribuísse toda a minha riqueza para o sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso vale. Se você der a sua oferta, mas você não tiver amor no seu coração, não adianta. Vamos lá. Eu preciso ofertar o que sobra. Eu tenho um montão de dinheiro. Aí eu vou pegar um pouquinho daquele dinheiro que está sobrando e vou ofertar. Tem que ser assim? Muito bem, não. Porque aos outros deram o que estava sobrando. Porém, ela, que é tão pobre, deu tudo o que ela tinha. Vocês estão muito bem. Deus quer, criançada, que o nosso coração seja igual ao daquela viuvinha. Uma moedinha. Era tudo o que ela tinha. Ela deu tudo o sustento. Porque ela confiava em quem? Em Deus. Vamos orar para que Deus nos dê esse coração igual dessa viuvinha? Vamos orar? Vamos fechar o olho? Sara, você ora? Papai do céu, muito obrigado. Que essas ofertas cuide de cada pessoa que vai ofertar. Dê o coração igual da viuvinha. Que possamos contribuir com amor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora nós vamos fazer diferente, tá? Porque o culto hoje é todo diferente. A caixinha tá aqui. Nós vamos colocar uma música. E eu quero que todo mundo muito feliz vindo aqui entregar a sua oferta. Porque era assim que faziam. Você vinha entregar a sua oferta. Luca. Levanta. Pode pôr a música. A viuvinha pôs na caixinha sua moedinha, o seu melhor. E quem oferta com alegria, então tesouro muito maior. Jesus sagrado. Sai do seu lugar, vem trazer sua oferta com alegria. Da criançada, das moedinhas, fazendo assim. Tirilim, tim, tim, tirilim, tim, tim, tirilim, tim, tirilim, tirilim, tim, tim. A oferta vai caindo dentro da caixinha. Tirilim, tim, tirilim, tirilim, tim, tim. Eu quero um coração igual ao da viuvinha. Tirilim, tim, tirilim, tirilim, tim, tim. A oferta vai caindo dentro da caixinha. Tirilim, tim, tirilim, tirilim, tim, tim.
Amém. Glória a Deus. É bom fazer as coisas diferentes, né? Amém, irmão? Pode desligar o som. Fazendo assim. O irmão se empolgou. É um forrozinho gostoso. Mas é assim que Deus deseja, querido. Você adulto, mostrar para o seu filho que o importante pode ser uma moedinha. A gente colocou de joelho aqui. Não importa a quantidade, mas importa o que está dentro do nosso coração. Ela deu tudo o que ela tinha, porque ela sabia o porquê que ela tinha que dar. Às vezes a gente chega aqui, né? Eu vou colocar um monte de dinheiro. E não é isso. Mas as crianças estão observando tudo que a gente faz. Tudo que a gente faz, eles estão vendo. Então, ensine para o seu filho ter esse coração grato. Às vezes, de você dar uma moedinha para ele trazer. É tão legal, né? Porque as crianças ficam tão felizes de vir dar. E sair do seu lugar com alegria, com gozo. E saber que Deus se alegra daquele que dá com alegria para o sustento da sua casa, da sua obra, de missões. Esse dinheiro, Deus não precisa dele. Mas a sua igreja precisa. Pessoas precisam de sustento em obra missionária. A igreja precisa de sustento. Então, ensine o seu filho. Ensine ele no caminho. Ensine ele a ter esse coração. Amém? Jonatas. Obrigada. Obrigada. Bom dia! Hoje nós estamos no nosso culto da família, né? Muito legal, eu gosto desse dia, porque todo mundo trabalha junto, todo mundo participa, e a gente pode dividir as tarefas também, né? Pessoas diferentes fazem tarefas diferentes. E hoje nós vamos dar a mensagem de hoje. Eu e o tio Jonatas. E nós vamos, esse mês de abril, nós estamos no mês de abril. A gente, né, nós como cristãos, comemoramos uma data muito importante. E a gente vai lembrar dela hoje aqui, que é a Páscoa. Eu gosto muito da Páscoa, eu gosto do Natal, eu gosto muito da Páscoa. E alguém sabe o que significa a palavra Páscoa? O que significa Páscoa? Alguém sabe? Passagem, significa passagem. E essa palavra, né, essa história acontece, se desenvolve na história do povo de Israel. É a passagem deles da escravidão para a liberdade. A gente vai falar um pouco disso aqui hoje. A gente vai falar sobre isso hoje. Então, é sobre isso que fala. E começa lá mais ou menos em Êxodo 7, mais ou menos. O povo de Deus estava preso, né? E estava preso no Egito. Eles estavam como escravos, trabalhando como escravos. Você quer continuar? Criançada, deixa eu perguntar para vocês. Vocês acreditam em heróis? Não? Herói existe? Qual que é o herói que vocês gostam? De anime? Da Marvel? Qual que é? Qual que é um herói legal? Qual, Nicolas? Fala. Qual herói que você gosta? Herói. Homem de Ferro? Thor. Eu não gosto do Thor. Eu só gosto do Thor quando ele tá barrigudo. Naruto é legal, né? Homem-Aranha. E vocês acham que herói de verdade existe ou não? Existe? Existe? Vamos ver. Hoje a gente vai contar uma história de um herói de verdade. Sabe qual que é o nome dele? Moisés. Aqui, ó, Moisés. Bonitão. Parece o Thor, não parece? Só que ele não usa o martelo. Esse Moisés, ele era israelita. E sabe o que aconteceu com ele? Ele era israelita, e o israelita era quem? Quem estava sendo escravizado. Vocês sabem o que é um escravo, não sabe? É quem é obrigado a trabalhar sem querer. Não é a gente. A gente recebe para trabalhar. A gente quer trabalhar, né? A gente não quer, mas a gente recebe. Mas esses israelitas, eles eram escravos. Eles apanhavam se eles não trabalhassem. Eles comiam só o que davam para eles. Eles sofriam bastante.
E hoje a gente vai contar dessa história. E esse Moisés, ele era israelita também. Só que ele foi crescendo junto com os egípcios, né? Quando ele era adulto, ele estava morando no palácio do rei, do faraó. Só que o que acontece? Ele nunca esqueceu que ele era de Israel. E certo dia ele foi ver como que estava o povo dele. E ele estava lá perto do povo dele e ele viu, sabe o quê? Um egípcio batendo em uma pessoa do povo dele. Quando é que um herói aparece, vocês sabem? Quando tem alguém passando uma dificuldade, né? Quando alguém está sofrendo, quando alguém está em perigo, aí que o herói aparece. E Moisés estava lá. Ele viu uma pessoa sofrendo e ele não ficou feliz. E ele tentou ajudar. Só que ele ajudou de uma forma meio errada. Que ele fez o quê? Ele matou o egípcio que estava batendo no israelita. E aí no outro dia ele voltou para a terra de novo e viu duas pessoas de Israel brigando. E o que aconteceu? Ele foi separar a briga. E aí uma pessoa falou assim: o que você vai fazer comigo? Você vai me matar que nem se matou o egípcio ontem? E ele falou assim: me descobriram, eu tenho que fugir. E esse Moisés ficou com medo e ele descobriu que o faraó queria matar ele e ele fugiu. Fugiu para um lugar bem longe. Ele foi para uma terra chamada Midian. E ele chegou lá e ele viu que tinha uma mulher que cuidava de ovelhas. E essa mulher foi num poço pegar água. Só que sabe o que acontecia naquela época? As mulheres geralmente são mais fracas que os homens, né? E os homens não deixavam essa mulher pegar água no poço. Mas Moisés era um homem bom, lembra? Ele não gostava que as pessoas ficassem sofrendo. E ele também não ficou feliz que essa mulher não conseguia pegar água. Moisés era um homem bom. E ele foi lá e ajudou essa mulher a colocar água para as ovelhas. A gente pode ser um herói quando a gente resolve proteger os outros. A gente resolve ajudar os outros. E Moisés era uma pessoa que queria ajudar os outros. Só que acabou que ele foi esquecendo dessa história. Passou muitos e muitos anos, ele ficou nessa terra, passou 40 anos. E ele nem lembrava mais do povo de Israel. Só que aconteceu uma coisa muito interessante. Um certo dia começou a pegar fogo numa árvore. E o Moisés estava olhando para a árvore, só que ele percebeu uma coisa, que a árvore não queimava, só pegava fogo. Ele falou assim: vou lá dar uma olhadinha nessa árvore para ver o que está acontecendo. E sabe o que aconteceu? Era Deus que estava naquele lugar. Vocês sabem o que significa o fogo? O fogo de Deus mostra que ele está perto da gente. É a presença de Deus perto da gente. E o fogo de Deus veio esquentar o coração de Moisés. E veio lembrar para ele que ele se lembrava, que Deus se lembrava do povo de Israel que estava sofrendo e que era para Moisés ir ajudar o povo de Israel. Quando Deus está no fogo, vocês podem sentir o seu coração esquentando e vocês não vão ficar felizes quando alguém estiver sofrendo. Vocês vão querer ajudar essa pessoa. E Moisés, mesmo com muito medo, sem querer, ele foi lá ajudar o povo de Israel. E ele foi lá e Deus mandou o irmão dele, que não está aqui hoje, o Arão, para ajudar ele. Só que ele chegou lá para o faraó e falou assim: ô faraó, deixa o meu povo ir embora. O que o faraó disse, vocês sabem? Não. Esse faraó é chato, né? Nem deixa o povo ir embora. E aí o faraó falou assim para Moisés: olha, eu não sei quem é Deus, esse cara que você está falando aí, eu não conheço ele. Eu acho que o povo está com preguiça para ficar pensando besteira. Eu vou fazer esse povo trabalhar mais e sofrer mais, porque vocês estão com muito tempo para ficar pensando. E aí, Moisés ficou como? Ele ficou muito triste. E ele orou para Deus: Deus, por que você fez isso comigo? Por que você deixou eu sofrer assim? Eu vim para cá e as coisas, em vez de melhorar, estão piorando. O povo está sofrendo mais. E Deus respondeu a Moisés. Deus falou assim: eu vou mostrar para Faraó que eu sou Deus. E eu vou libertar o povo do Egito. E aí conta a história que ele foi lá e chegou perto do faraó e dos magos do faraó e ele pegou o cajado dele. Você sabe o que é cajado, gente? Esse pau aqui, que eles usavam para cuidar das ovelhas. E ele tacou o pau no chão. O que aconteceu? Virou uma serpente, um monte de cobra.
Os magos do Egito conseguiram fazer isso também. Só tem uma aqui, mas era mais. E aí, o que aconteceu? Mesmo que os magos do Egito fizeram isso, a serpente de Moisés foi lá e comeu as deles. E depois ele fez o quê? Ele colocou a mão dentro da roupa, assim, e quando ele tirou a mão da roupa, estava a mão branca, cheia de doença. E ele colocou a mão dentro da roupa de novo, e tirou, e a mão estava sem doença nenhuma. Os magos fizeram a mesma coisa. E aí, Moisés transformou a água em sangue. Vocês lembram a história? Agora a gente vai começar a contar as pragas que aconteceram para o faraó deixar o povo de Israel sair. Deus falou assim para Moisés. Moisés estava com medo, imagina. Você está lá na sua vida normal, fazendo suas coisas, e Deus fala assim, Marina, eu vou usar você para libertar o meu povo, porque eles estão sofrendo muito. Você falou assim, mas Deus, eu acho que eu seria essa pessoa. Mas Deus, eu não sei falar direito, eu choro quando eu falo Deus. E ele vai olhar para minha cara e ele vai rir de mim. E Deus falou assim, não. Eu vou fazer as coisas através de você e do seu irmão Arão. Então, eu vou fazer maravilhas que ninguém nunca viu antes. Então, o que aconteceu? Moisés foi lá e a água do rio, e todas as águas na Bíblia fala que até as águas que estavam em vasilhas, tudo virou sangue. E ficou um cheiro horroroso no Egito. Um cheiro muito ruim. Imagina sangue por todo lado. Você vai tomar água e aquele cheiro de sangue, coisa mais horrível. Mas sabe o que aconteceu? Os feiticeiros lá, os sábios do Egito, conseguiram fazer também. Então ele não ficou tão impressionado, né? O faraó falou assim, mas o Deus aí está fazendo, mas os meus feiticeiros aqui conseguem fazer a mesma coisa. Então Deus falou assim, então eu vou mandar rãs. Quem sabe o que é rã? É esse sapinho aqui verde, né? Agora que começa a esquentar, fica cheio de sapinho por aí, né? E diz que o rio Nilo começou a sair sapo de dentro do rio para todo lugar e começou a entrar nas casas e subir na cama. Imagina, você vai dormir, você deita em cima do sapo gelado desse. Ai! E o que aconteceu? Também lá eles conseguiram fazer aparecer rã também. Então eles também não ficaram muito impressionados, não. Então Deus falou, Moisés, você vai pegar o seu cajado, você vai bater na terra, na areia, e toda a terra ali vai virar piolho. Quem já viu piolho? Quem sabe o que é um piolho? Piolho é um bichinho pequenininho, que ele fica na cabeça, assim, das pessoas, e até dos animais, e coça, gente, coça, é horrível. E os egípcios ficaram cheios de piolho, tinha piolho para todo lado, mas sabe o que aconteceu? O faraó falou assim, feiticeiros, façam também, porque né, vocês conseguem fazer. E eles não conseguiram fazer também. Só Deus teve esse poder de fazer todo mundo ficar com piolho. E aí o faraó falou assim, não, tira isso da gente, está muito ruim. Ele falou, então deixa a gente ir embora. E ele falou, não vou deixar vocês ir embora. Então Deus vai mandar a quarta praga para vocês, que são moscas. Mosca também, né? É um bicho assim horrível que vai no lixo, vai um monte de coisa suja. E diz que tinha um monte de pessoas. Eu fico imaginando, eu acho que eles estavam falando e a mosca entrando na boca deles. E no olho, e eles querendo, sabe, não dá nem para comer, porque a mosca está lá. E teve mosca também. E aí o Moisés falou assim, calma aí, tio. Aí o Moisés falou assim, deixa a gente sair. Que aí a gente tira, que as moscas vão sair. E sabe o que o faraó falou? Tá bom, vocês podem ir, mas ali no cantinho ali, vocês vão fazer o seu sacrifício, mas aqui no Egito. E o Moisés falou, não, Deus não falou isso pra gente. Deus falou que é pra gente sair com toda a nossa família, tudo, nossos bois, tudo, e ir embora fazer o sacrifício para ele lá em outro lugar que ele vai nos mostrar. E aí teve a quinta praga, então, que ele falou. Então você não vai deixar a gente sair? Teve a peste dos animais. Todos os bichinhos dos egípcios ficaram com doenças na pele, ficaram doentes e morreram. Morreu tudo. Morreu boi, morreu ovelha, morreu todos os bichinhos dele. E o do povo de Israel morreu? Não, Deus protegeu, não morreu. E o faraó viu, estava vendo que, nossa, só acontece com o meu povo, com o povo deles não acontece. E aí não deixou ele ir. Depois, sabe o que aconteceu? Teve feridas nas pessoas também.
Todo o corpo das pessoas ficou cheio de ferida. Eles não conseguiam sentar, que doía. Não conseguiam deitar, que doía. Eu acho que não conseguia comer, porque tinha feridas em todos os lugares. E aí o que aconteceu? O faraó falou assim, tira isso da gente, a gente não está conseguindo mais, não está conseguindo fazer nada. Tira essa doença da gente, a gente vai deixar o povo ir. Mas ele deixou? Não, era tudo mentira. E Deus mandou a 7ª praga. É granizo. Quem sabe o que é granizo? Granizo é uma coisa assim que vem junto com a tempestade, umas pedras, né? E sabe o que Moisés falou? Falou assim, olha, vocês vão para dentro de casa e guardem os seus animais, porque vai cair chuva de granizo. E tudo que tiver para fora, que não tiver coberto, vai morrer e vai estragar. E aconteceu isso, caiu esse granizo. E toda a plantação que eles tinham morreu. Praticamente tudo morreu, tudo que estava nascendo as florzinhas, o trigo, estava tudo morrendo. Mas o faraó deixou? Não deixou. Então, o que aconteceu? A 8ª praga, praga dos gafanhotos. Gafanhoto é tipo um grilão. Já viu um grilo? Sim, ele é bem grandão. E tudo que sobrou da plantação dos egípcios morreu aqui, porque os gafanhotos comeram tudo. E também fala que era uma nuvem de gafanhoto. Era muito, muito, muito gafanhoto e comeu tudo, eles ficaram sem nada. Os animais já tinham morrido, que eles usavam para comer, né, os animais, e agora a plantação deles também morreu. Então, mais uma coisa. E aí o que aconteceu? Você pode ir, o faraó falou, mas só os homens. As crianças vão ficar aqui, as mulheres e os animais. E o Moisés falou o quê? Não. Deus falou que não. Então, sabe o que vai acontecer? Deus vai mandar a 9ª praga. É a praga da escuridão. Fecha o olho. Não está tão escuro, sabia? Se você fechar o olho, você ainda consegue ver assim, um pouquinho a claridade, porque tem luz aqui. Mas pode abrir o olho. Mas a escuridão que Deus mandou aqui, disse que era uma escuridão tão densa que eles praticamente conseguiam tocar. É uma coisa perturbadora. E sabe quantos dias durou essa escuridão? 3 dias, eles ficaram 3 dias no escuro. E diz que lá onde o povo de Israel ficava, não ficou escuro. Só lá onde os egípcios ficaram. E aí o que aconteceu? Ele falou assim, pode ir. Só que você... o Moisés falou assim, só que a gente vai levar todo mundo. Ele falou, você nem vai conseguir, você vai precisar muito do seu Deus mesmo, porque já pensou você ir voltar rapidinho com esse monte de criança pequena? Com idosos, né? Você não vai conseguir. E Moisés falou assim, não, você não vai deixar a gente ir, e na Bíblia fala que Deus endureceu o coração do faraó. Ele não deixou o povo ir. Vocês não vão deixar a gente ir, então Deus vai mandar a última praga. E essa praga foi a morte dos primeiros filhos, homens. Então, os homens que nasceram primeiro. Por exemplo, eu na minha casa nasci primeiro, mas eu sou mulher. Lá em casa, quem nasceu primeiro foi o Benjamim, então o filho homem. Então, todos os filhos homens que nasceram primeiro iam morrer naquela noite. E fala que o Moisés falou assim para o faraó, Deus mandou dizer que à meia-noite de hoje eu passarei pela frente do Egito e morrerão todos os filhos mais velhos, desde o filho do faraó, que está sentado no trono, até o filho da serva e do servo mais simples que tem lá, inclusive os rebanhos que sobrou. Dos bois, dos carneiros, dos cabritos, todos os primeiros machos vão morrer. E vai haver uma tristeza e choro como nunca foi visto antes. Só que isso vai acontecer só com o povo do Egito. O povo de Deus vai ser protegido. Então, o faraó não deixou ele ir e Moisés falou para o povo de Deus assim, para o povo dele. Deus mandou falar para vocês que essa noite vai ser terrível aqui no Egito, mas que ele vai salvar todos vocês. Só que tem regras para seguir. A gente tem que fazer as coisas conforme Deus pediu. Então, vocês vão ter que pegar um cabrito ou um carneiro de até 1 ano, que não tenha nenhum defeito. Vocês vão pegar esse cabrito. Vocês vão matar esse cabrito e vão separar o sangue dele. Depois que separar o sangue dele, vocês vão assar o cabrito. É para comer cozido? Não. É para comer cru?
Não, é para assar no fogo o cabrito inteiro, só tira o sangue. Com tudo que ele tem, com a cabeça, com tudo. Põe no fogo e bota para assar. E esse sangue que vocês reservaram, vocês vão pegar e passar no batente da porta dos dois lados, do lado de fora da rua, tá? Do lado que fica na rua para da porta, vocês vão passar. Vocês vão passar do lado esquerdo, do lado direito e em cima. Não pode esquecer desse detalhe muito importante. Tem que passar, porque o anjo do Senhor que passar pelo Egito essa noite, quando olhar na sua porta e ver que o sangue está na porta, vai saber que você é o povo de Deus que está guardado. Não sai da sua casa, você tem que ficar lá, dentro da sua casa. E esse cabrito, esse cordeirinho, né, que vai morrer, você tem que fazer de acordo com o tamanho da sua família. Então, vamos supor, minha família tem 5 pessoas, mas talvez um cordeiro para minha família de 5 pessoas seria muito, ia sobrar muito. Então, eu vou chamar a família do Fábio, da Raquel, para ir lá comer lá em casa. Então, a gente vai matar o cordeiro naquela casa e a gente vai comer lá. E não pode sobrar. O que sobrar tem que queimar no outro dia. Vocês vão comer essa refeição do cordeirinho com ervas amargas, com pão sem fermento. E vocês vão comer preparados para sair. Vocês vão comer com chinelo no pé. Vocês vão comer com o cajado na mão. Com a roupa preparada, tudo. Deixa a criança preparada, porque a gente vai comer. E quando Deus mandar, a gente vai sair. Inclusive, vai para o seu vizinho egípcio e pede para eles as joias deles, pede roupa, porque Deus vai pôr bondade no coração deles com vocês. E eles vão dar coisas para vocês que vocês vão levar na viagem. E foi o que aconteceu. À meia-noite, todo mundo tinha comido, estava lá com a sua refeição feita, a sua ceia feita com a sua família, e eles estavam esperando a ordem de Deus para eles poderem fugir. E, de repente, começou a se ouvir gritos, choro, todo mundo chorando, muita gritaria no Egito, da parte dos egípcios, porque o povo de Deus estava guardado dentro de casa. E na Bíblia fala que, no meio da madrugada, o faraó pediu para chamar Moisés e praticamente expulsou ele de lá. Falou, vai embora daqui, porque o filho do faraó também tinha morrido. Vai embora daqui com esse povo que você quer levar, que o seu Deus aí quer levar. Vai embora, leva todo mundo daqui. Por quê? Eu não aguento mais, eu estou sofrendo muito, pode ir embora. E foi isso que aconteceu. E tem uma passagem importante que eu quero ler aqui, que é Êxodo 13, 14. Não, Êxodo 13, 8 até o 10. Eu vou ler essa primeira parte, tá? No 7º dia, cada um explique a seus filhos: hoje celebro aquilo que o Senhor fez por mim quando saí do Egito. Essa festa anual será um sinal visível para vocês, como uma marca gravada na mão ou um símbolo gravado na testa. Ela servirá para lembrá-los sempre de manter as instruções do Senhor nos seus lábios, pois o Senhor resgatou do Egito com mão poderosa. Portanto, cumpram a ordem de realizar a festa a cada ano na data estabelecida. E o versículo 14 até o 16. No futuro, seus filhos lhe perguntarão: o que significa isso? E vocês responderão com a força da sua mão poderosa: o Senhor nos tirou do Egito, onde éramos escravos. O faraó se recusou teimosamente a nos deixar sair. Por isso o Senhor matou todos os primeiros filhos dos homens da terra do Egito, e também os machos das primeiras crias dos animais. É por isso que hoje sacrificamos todos os machos das primeiras crias do Senhor, mas sempre resgatamos os primeiros filhos homens. Essa cerimônia será como uma marca gravada na mão, um símbolo na testa. É uma lembrança do que a força da mão poderosa do Senhor fez e nos tirou do Egito. Essa foi a primeira Páscoa que teve. E todo ano o povo de Israel comemora a Páscoa. E eles sempre comemoram comendo o quê? Eles comiam um pão sem fermento e eles comiam um cordeirinho ou um cabritinho. Só que aí eles criaram uma tradição. Toda vez que ia nascer um filho mais velho, eles deviam matar um cordeiro também, para que lembrasse desse acontecimento. Sempre que nascia um filho mais velho, eles matavam um cordeirinho para adorar a Deus. E eles continuaram fazendo isso. Só que a gente não é judeu. A gente é judeu? A gente é o quê? Que povo a gente é? Brasileiro? Minha filha fala que a gente é português. A gente é brasileiro. A gente não é judeu. Só que lembra que eles sempre matavam um cordeirinho para lembrar?
tem a nossa história, conta de um cordeirinho que morreu pela gente, sabia, crianças? Ele morreu no nosso lugar. Esse cordeirinho é Jesus. Ele é a nossa Páscoa. E todo ano a gente lembra desse dia, para lembrar esse Jesus que morreu por nós. E fala o quê? Que quando Deus olha o sangue de Jesus na gente, não tem morte, tem vida. A gente não morre mais. Sabe o que a gente está liberto? A gente está liberto do pecado. Por causa de Deus, por causa de Jesus, quando Deus passa e olha na gente e vê o sangue de Jesus, não tem morte e a gente está livre do pecado. Agora a gente tem uma vida de liberdade. E aí a gente comemora todo ano a Páscoa. E esse mês de abril é o mês que a gente comemora a Páscoa. E aí, todo ano a gente conta essa história. Por que a gente conta todo ano essa história? Alguém sabe por quê? Porque a gente tem que sempre lembrar quem a gente é. E de onde a gente veio e para onde a gente está passando. A gente nunca pode esquecer isso. Sabia, pais, que os judeus continuam judeus até hoje porque eles sabem contar histórias. Vocês têm contado histórias para os seus filhos? Eu vou contar um segredo para vocês. 70% da Bíblia é história. Não é tão difícil achar uma história para contar para os seus filhos. Vocês têm que contar a história para os seus filhos para que eles possam se lembrar qual é o povo deles e quem eles são. Tá bom? Amém? Amém. E é o que está escrito aqui, né? Esse versículo que eu li. Que eles, no 7º dia, eles tinham que explicar para os seus filhos o que estava acontecendo. Por que eles estavam fazendo aquela festa, aquele ritual. Então, a gente não pode esquecer que a gente vai passar para o futuro, né, para os nossos filhos. A gente está passando essa informação e eles vão passar para os filhos deles, para a gente não se esquecer do que Jesus fez por nós na cruz. Né, de que ele pagou por nós, de que a gente não precisa mais de um cordeiro, de matar um cordeiro para salvar a nossa vida, porque o cordeiro perfeito já veio, Deus mandou esse cordeiro, né? Vamos orar, agradecer a Deus por isso? Vamos? Fecha os olhinhos, então, todo mundo. Querido Deus, muito obrigado, porque o Senhor mandou Jesus para vir morrer na cruz por nós. Obrigado porque o cordeiro perfeito veio, obedeceu e assim, com a sua vida, Pai, entregue na cruz, perdoou os nossos pecados. Hoje nós podemos falar diretamente com o Senhor através de Jesus. Que o Senhor não nos deixe esquecer. Que nós, como pais, não possamos esquecer de contar para os nossos filhos o que o Senhor fez e o que o Senhor faz ainda nas nossas vidas. Que a gente possa ser família cada vez mais unida, que nós possamos contar uns com os outros, Senhor, para que o seu nome não seja esquecido, que o seu nome seja propagado, Senhor, aqui nessa terra, onde nós estivermos. Em nome de Jesus, amém. Gilson, pode ir.